Olá, meu nome é Roseli e nesse vídeo eu vou falar sobre a importância da oralidade no ensino de língua portuguesa na infância. A oralidade é a primeira forma de linguagem da criança e ocupa um papel central no processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem. Além disso, compreender a oralidade ajuda o professor a planejar as práticas pedagógicas de forma mais significativa, criando, então, oportunidades reais de comunicação e aprendizagem. Nesse vídeo, eu apresentarei os principais conceitos que foram estudados no livro e no vídeo. No que tange ao livro, a autora ela destaca a importância de compreendermos que não existe somente uma linguagem oral, mas diversas variedades da oralidade. Ou seja, assim quando a criança nasce, ela já tem contato com a oralidade. Então, esses têm os gêneros orais primários e os secundários. Então, os gêneros orais primários é essa oralidade que é mais frequente no dia a dia, né? Por exemplo, como conversas, trocas informais. E tem também os gêneros orais secundários, que são aqueles que são mais relacionados à escrita, como, por exemplo, contação de história, narrativas, relatos, discursos mais elaborados. E a autora também ratifica que as crianças têm acessos diferenciados a esses gêneros textuais. Ou seja, não são todas as crianças que têm contato com as contações de história, com as narrativas, né? Então, isso impacta grandemente no desenvolvimento da linguagem por parte da criança. Ou seja, tem comunidades que os pais não conversam tanto com os filhos, então os filhos eles não têm tanto essa comunicação. Tem comunidades que os pais não têm o hábito de leitura, de contar história para as crianças. Então, isso, consequentemente, influencia no desenvolvimento da linguagem. Por esse motivo, a escola ela tem que fornecer contextos variados, né, da oralidade. Então, podemos perceber que a oralidade ela é a base de todo o desenvolvimento linguístico. E antes mesmo de aprender a ler, a escrever, a criança ela já se comunica, ela formula perguntas, narra acontecimentos, imagina história, expressa sentimentos e participa das interações sociais. Então, é por meio da linguagem oral que essa criança ela começa a organizar o pensamento e dar sentido às experiências. Por esse motivo, a oralidade ela deve ser vista como um objeto de ensino, porque nós podemos perceber que durante muitos anos a escrita ela teve um foco maior, né, na escola. Mas nós devemos ter essa atenção especial sobre a oralidade, porque a oralidade, como eu falei, ela deve ser vista como um objeto de ensino e não apenas como algo espontâneo que acontece naturalmente, porque tem situações comunicativas que a oralidade ela tem que ser mais planejada. Então, a autora, Rojo, ela destaca que a criança aprende a língua em práticas sociais reais, ou seja, conversando, ouvindo histórias, participando de brincadeiras, dialogando com outras pessoas. Além disso, a oralidade também cumpre diferentes funções sociais. É por meio dela que as crianças negociam sentidos, expressam opiniões, constroem relações e participam de diferentes situações comunicativas. Então, a oralidade ela deve ser entendida como uma prática cultural e contextual, que varia conforme a situação comunicativa, o objetivo da fala, o interlocutor. Então, a escola ela deve criar oportunidades intencionais para que os alunos possam experimentar essa diversidade de uso da fala. Outro ponto importante é a relação da oralidade e da escrita. A fala não é uma etapa inferior da linguagem, em si um modo de comunicação com características próprias. No entanto, desenvolver a oralidade contribui muito para o processo de leitura e escrita. Ou seja, quando a criança aprende a organizar ideias, estruturar narrativas e argumentar oralmente, ela transfere essas habilidades para o texto escrito. Assim, trabalhar a oralidade de forma planejada favorece a coerência, a clareza e a expressividade, tanto no discurso oral quanto na produção escrita. Para promover a oralidade em sala de aula, o professor pode utilizar diversas estratégias pedagógicas. Por exemplo, rodas de conversas, né, porque favorece a escuta atenta e o respeito à vez de falar. A contação de história, porque estimula a imaginação e a construção da narrativa. Os debates orientados, que desenvolvem a argumentação e o pensamento crítico.
Os jogos verbais, como por exemplo os trava-línguas, adivinhas, parlendas, que deixam o aprendizado mais leve e prazeroso. E também é possível trabalhar com relatos de experiências, dramatizações, entrevistas, seminários, né? Porque isso ajuda a ampliar o repertório dos alunos e permitir que eles experimentem diferentes gêneros orais. Para concluir, eu reforço que a oralidade ela deve ocupar um lugar central no ensino de língua portuguesa. Tanto a leitura do texto quanto o vídeo mostra que trabalhar a oralidade é essencial para o desenvolvimento da linguagem, para a formação do pensamento crítico e também para a participação social das crianças. Então, nós, como futuros professores, devemos criar oportunidades reais de fala e escrita, planejando atividades que valorizem, né, a diversidade linguística e promovam aprendizagens significativas. Então, a oralidade é o caminho para a escrita, para a construção de sentido, para a formação plena dos nossos alunos. Então é isso, muito obrigada!